A paz do Senhor, meus irmãos, amigos, aqueles que acompanham, este é mais um EBD em Foco, aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de São Carlos. Eu quero te desejar bem-vindo. Estou eu aqui, pastor Plínio Oliveira, na condição de superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui do nosso campo, junto do meu amigo, meu parceiro e pastor Glaucio Santiago. Pastor, muito obrigado pela sua presença, é uma alegria e uma satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Como recíproco, pastor, uma honra poder estar junto. Como parceiro para essa aula. Glória a Deus. Meus amigos e irmãos, eu também quero estender o meu agradecimento pelo apoio e incentivo do nosso pastor-presidente, pastor Eli Martins de Souza, e também a toda a diretoria da AD Belém São Carlos e Ibaté. Meus queridos irmãos, mais um EBD em Foco, nós estamos aqui, então, no primeiro trimestre do ano de 2025, revista exemplar do professor, está aqui, a capa da revista, falando de em defesa da fé e relacionada às heresias, então, um tema bem apologético, onde o comentarista deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, presidente ali da nossa igreja na cidade de Jundiaí. Nós estamos na lição de número 7, queridos irmãos, sob o tema As naturezas humana e divina de Jesus. Então nós vamos fazer aqui a leitura do texto áureo, que se encontra na carta aos Romanos, capítulo de número 9, e o versículo de número 5, que nos diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática da nossa lição diz assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Amados irmãos, nós vamos então para a leitura bíblica em classe. Para isso, como de costume, eu quero convidar o pastor Glaucio para, por favor, pastor, nos ajudar aqui com a nossa leitura bíblica em classe desta lição. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em duas referências. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, do verso 1 ao 4. E a segunda referência, na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, do verso 5 ao 11. Leitura bíblica em classe, verso de número 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Que leitura gloriosa, né, gloriosa. Pastor? Muitas vezes a gente está aqui lendo de maneira até despretensiosa, como agora na aula, e Jesus vai falando, né? Vai falando. A palavra do Senhor vai falando conosco, e às vezes numa leitura bíblica Deus fala conforme a sua necessidade. Glória a Deus por esta leitura desta referência bíblica aqui. Então nós lemos Romanos e também Filipenses, duas referências que falam acerca do tema da divindade humana e divina de Cristo, das naturezas humana e divina de Cristo. Queridos irmãos, nós vamos falar sobre os objetivos da lição.
Pastor, quais são os 3 objetivos que nós vamos abordar aqui neste tema da lição de número 7? Maravilha, pastor. São bem oportunos, né? E eles mostram o direcionamento da lição. Primeiro objetivo, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Segundo objetivo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo. Perfeito. Terceiro objetivo, identificar o perigo dessas heresias hoje. Essas heresias que vêm com nova roupagem, né? Do nestorianismo e o monofisismo, que a Bíblia vai nos ajudar aí a sermos respaldados para combatermos e fazermos apologética cristã. Maravilha, pastor. Nosso objetivo aqui para você, professor, superintendente e aluno, é justamente o que o pastor Glaucio mencionou. Tentar aí dar algum subsídio para você, para que você possa combater as heresias e ensinar os seus alunos a fazer o mesmo. Nós vamos aqui para o subsídio ao professor, e queridos irmãos, eu quero mencionar mais uma vez que a revista Ensinador Cristão, ela pode ser um excelente subsídio para agregar conteúdo, não só ficar restrito, né, pastor, à revista, mas você usar também a revista Ensinador Cristão, que na edição atual aqui, na edição de número 100, na página 39, você vai encontrar um subsídio específico e especial para esta lição. Também quero fazer menção que, como de costume, na revista exemplar do professor, você encontra 2 textos de apoio, tá? O primeiro intitulado A Encarnação, Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus. Este é um. E depois o segundo texto é Nestorianismo e o que a Bíblia diz. Então, além destes subsídios, nós sempre mencionamos a respeito de livro de apoio. Sim. E também, hoje o pastor Glaucio tem um exemplar aqui da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, este que eu recomendo fortemente que você adquira o seu exemplar junto à CPAD, a nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, porque ele também serve de subsídio de material, né, pastor Glaucio? Sim. Tem diversos materiais para consulta, diversas declarações aqui que vão te ajudar a enriquecer o conteúdo da sua aula. Então, eu gosto sempre de mencionar para você, professor, aluno e superintendente, que nós nunca devemos estar 100% restritos à revista, mas também não somente presos à revista. Nós temos que trazer e aproveitar esses materiais complementares de subsídio que a Casa Publicadora nos fornece e que agrega muito conteúdo para a nossa aula. Sim, pastor, e até porque esse tema, que é apologético, sim, menciona os tratados, menciona as decisões dos concílios. Verdade, pastor. E nessa declaração de fé, ela traz esses documentos. Ela faz na íntegra, ela replica na íntegra as decisões que lá houveram e que serve para nós como uma ferramenta para uma eficaz defesa da fé. Excelente, pastor. Maravilha, é isso mesmo. Então você, aluno, professor, por favor, enriqueça a sua biblioteca pessoal, porque vai ser bênção para a sua vida. Pastor, vamos lá. Então, a lição desta semana, ela vai falar a respeito, né, das naturezas divina e humana de Jesus Cristo. Sim. Então, por mais, irmãos, a introdução é essa, né? Por mais que multipliquem os ensinos, os pensamentos a respeito de Jesus, o lugar mais seguro e mais confortável e mais confiável é sempre você consultar as Escrituras. Aqui nós sabemos que tem resposta para todas as perguntas. Se ao ler as passagens bíblicas surgir alguma dúvida, né, pastor Glaucio? Sim. A própria Bíblia, ela responde por si mesma. E como eu mencionei na aula aqui para os varões na classe Ebenezer domingo, é o que o senhor sempre fala. A Bíblia, ela não tem interpretação pessoal. Ela tem a interpretação por si própria. Sim. E nós devemos entender qual é essa interpretação. Exato. E aqui nós temos resposta para todas as nossas perguntas. Pastor, então nós vamos para o tópico de número 1, intitulado de O Ensino Bíblico da Dupla Natureza de Jesus. E o subtópico de número 1 diz assim: Descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1 e 3. O que nós temos a acrescentar, pastor? A comentar sobre o subtópico número 1. Maravilha, pastor. Esse tópico ele é o ponto forte da lição, que ele traz o embasamento bíblico, ele traz o conhecimento bíblico. Sim. Porque quando se conhece a verdade, fica fácil
distinguir o que é falso. Com certeza. Quando se conhece o correto, fica-se fácil entender o que está errado. Sim. Então, por isso que nessa lição ela já inicia no primeiro tópico com o embasamento, o respaldo bíblico. E o apóstolo Paulo, ele foi muito feliz nesta epístola aos Romanos, é uma carta maravilhosa de se ler. Nós até sabemos que foi através dela, Martinho Lutero, lendo ela, que ele teve um despertamento para a justificação pela fé, né? E isso da influência do poder que essa carta tem. Exatamente, ela é muito teológica, ela traz, o conteúdo dela traz todas as doutrinas do cristianismo. Sim. E nesse trimestre, em especial, nós estudamos sobre a cristologia. Então, essa carta aos Romanos, ela traz um grande respaldo para nós. E aqui, apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, onde o pastor Ezequiel Soares trouxe esse versículo falando sobre a dupla natureza de Cristo. Sim. A natureza divina e a natureza humana, né? Porque Cristo, como nós falamos, é 100% homem, 100% Deus. Nós falamos muito disso, né? Todos os cristãos, eles conhecem essa expressão 100% homem, 100% Deus, mas às vezes não conseguem explicar. Sim. Então a importância dessa lição é para isso, para que a gente consiga entender como funciona esse relacionamento da dupla natureza de Cristo, e assim nós podemos fazer uma explicação adequada. Tá? Perfeito. E apóstolo Paulo aqui no Romanos capítulo 1, verso 3, ele já fala da descendência de Jesus, ou seja, a sua origem humana, a sua descendência humana. No primeiro parágrafo, o pastor Ezequiel Soares, ele escreve assim: o apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A carta aos Romanos, ela vem revelar a justiça de Deus. E para se falar da justiça de Deus, era preciso haver um humano para que nele a justiça de Deus fosse manifestada. Sim. Este é Cristo. Sim. Né? Então, a humanidade de Cristo, ela foi para ser a nossa representação no Calvário e, através dele, manifestar a justiça de Deus para nós. Eu gosto de um texto, pastor, que está em Romanos capítulo 5, verso 19. Quero ler ele rapidamente aqui, ó. Você que puder acompanhar aí, porque falando da justiça de Deus e da humanidade de Cristo, tem que passar por esse versículo, pastor. Sim. Romanos capítulo 5, verso 19. Diz assim, ó: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, Cristo humano, Jesus, na sua humanidade, manifestou a justiça de Deus. Porque ele, sendo homem, ele foi a nossa representação no Calvário. Tá? E por isso que o apóstolo Paulo, ele começa as cartas aos Romanos já falando da humanidade de Cristo, que ele teve a sua descendência carnal, ele teve a sua humanidade, e representa isso muito bem nessas referências aqui. E nessa mesma, em ato contínuo, no verso 4, ele já fala também da referência da natureza divina de Cristo. No verso de número 3, ele diz: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então ele já destaca que nasceu da descendência de Davi. Sim. Tem uma árvore genealógica que comprova a sua origem humana, tá? Por isso ele fala da descendência de Davi. E depois ele já logo menciona a seguir a natureza divina de Cristo, no verso 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. No verso de número 4 ele diz: quem fez a declaração de que Cristo é Deus? O Espírito Santo. Sim. Então, olha só, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui nesses dois versículos, o apóstolo Paulo, ele já destaca a humanidade e a divindade de Cristo, as suas duas naturezas coexistindo. Sim. Numa mesma pessoa. Amém, pastor. Maravilha. É isso, queridos alunos e professores.
muito bem explicado e exemplificado aqui pelo pastor Glaucio. Vamos então, pastor, para o subtópico de número 2, intitulado aí, na verdade é um recorte do verso 4, né? Sim. Declarado Filho de Deus em poder. Isso. O que nós temos para comentar desse subtópico de número 2, pastor? Maravilha, pastor. Como nós já falamos, já fizemos toda uma junção aí, né? No verso 3 e o verso 4, que seria o subtópico 1 e o 2, subtópico 2. Mas como diz no subtópico, o título do subtópico 2, declarado Filho de Deus em poder. Como nós vimos na lição passada, Jesus é igual com o Pai. Sim. Então o termo Filho de Deus está se referindo à divindade de Cristo, à deidade de Cristo, à sua natureza divina. Enquanto na aula passada nós falamos sobre a igualdade de Cristo com o Pai, nessa daqui nós estamos vendo a sua natureza divina também. Sim. A natureza que o faz ser igual com o Pai, ou que manifesta com que ele seja igual com o Pai. Então, este declarado Filho de Deus em poder é destacando a sua divindade. Tá? Maravilha, pastor. Vamos então, já adiantando aqui para o subtópico de número 3 da nossa lição, que o título é O Antigo Hino Cristológico, que tem a referência aqui com Filipenses 2, 5 e 6, pastor. Isso é fantástico, essa referência que Paulo traz. Acredito que muitos não sabiam, né? Sim. Que esse texto de Filipenses capítulo 2, o verso 5 em diante, é um hino que a igreja primitiva cantava. Vai ser algo novo para alguns aí. Para alguns, exato. Mas é algo que Paulo sempre faz nas suas cartas. Nas cartas aos Romanos mesmo, ele, por 2 vezes, ele menciona, ele descreve hinos para retratar o relacionamento da igreja com Cristo. Sim. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, do verso 31 a seguir, onde nós lemos aquele que nós falamos, aquele brado de vitória, né? Uhum. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Que diremos, pois, sobre essas coisas? Se Deus é por nós, né? Quem será contra nós? Sim. Isto era um cântico também da igreja. Aí no verso 37 ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aí ele fala, porque quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a tribulação, a perseguição, a angústia. Aí no verso 38 ele fala, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso era um cântico, pastor. Sim. Então Romanos 8, do versículo 31 ao 39, é um cântico que eles cantavam também. Sim. Capítulo 11 de Romanos, do verso 33 ao 35, também é um cântico, a doxologia, ou seja, a expressão de adoração. Paulo também escreve novamente um hino que a igreja cantava, ele escreve nas suas cartas, e isso serve como uma luz doutrinária para o nosso relacionamento com Cristo. Então, Romanos 11, 35 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele, pois na igreja. Amém. Amém. Então, era um cântico. Então, Paulo sempre usava dessa ferramenta, porque apologética cristã, nós também podemos ver isso também em louvores, em hinos, em cânticos. Louvor, também deve ter a sua apologética cristã, deve ter um respaldo na palavra de Deus, para que não haja desvios doutrinários através da adoração. Né? Então, pastor, aqui o apóstolo Paulo ele faz desse uso o antigo hino cristológico. Um hino cristológico é porque Cristo está no centro daquele hino. Cristo é o alvo daquele hino. Isso é uma apologética também, pastor. E é uma apologética, com certeza. E, inclusive, é uma recomendação, né? Porque hoje nós vemos tantos louvores, tantos hinos por aí, né, pastor Glaucio? E que muitas vezes exaltam o homem, né? Colocam o homem no centro de tudo. Mas nós temos aqui o exemplo categórico de Paulo, né? Sim. Em Romanos, em Filipenses, como nós estamos retirando aqui para estudo, de que Cristo tem que ser o centro de tudo, inclusive do nosso louvor. Do nosso louvor. Nossa adoração. Muito bom. E então Paulo pega esse recorte desse hino cristológico para mostrar a natureza humana e divina de Cristo trabalhando para a redenção da humanidade. E o parágrafo que o pastor Ezequiel Soares faz, ele diz assim, o texto está dizendo
que Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno. Ou seja, a referência, Filipenses 2,5 e o 6, né? Porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, né? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, esse texto aqui, ele mostra Cristo se fazendo humano, Sim. para então cumprir o seu ministério terreno. Ele se esvaziar não é o termo de ele deixar de ser Deus. Com certeza. Como está escrito na carta de Paulo a Timóteo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Sim. Algo impossível para Deus é ele deixar de ser, ele negar a si mesmo. Tá? Então ele não pode negar a si mesmo no conceito moral e no conceito da sua essência. Sim. Por isso, então, Cristo se esvaziar, como nós vemos aqui, o termo forma do grego é morfe, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável. Então, a essência de Cristo, mesmo sendo Deus, ele tomando a forma de servo. Por que servo? Ele tinha uma missão. Com certeza. Ele não fala tomando a forma de homem para ser servo. Ele fala tomando a forma de servo semelhante aos homens. Sim. Então, essa sequência para a interpretação, pastor, faz toda a diferença. Porque tomando a forma de servo, para ela servir. Aí Jesus Cristo disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso. Então, Paulo, ele mostra essa humanidade de Cristo para esse despojamento dos seus atributos divinos, Sim. para poder nos servir com a salvação, entregando a própria vida. Até porque se ele não fosse o próprio Deus, não seria possível fazer os milagres que ele fez. Um homem comum não faz aquele tipo de milagre. Sim. Jesus, eu falei isso na nossa aula de domingo, você não encontra Jesus falando assim, Pai, opera esse milagre aqui no cego, Pai, opera esse milagre no fulano de tal. Não, Jesus chega simplesmente, veja, tua fé te salvou, você esteja curado, enfim, é isso, ele era o próprio Deus. Esse comentário do senhor, pastor, esse corroborou muito com excelência para essa compreensão. Exemplo, qual foi a oração que Jesus fez para a ressurreição de Lázaro? Graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. É isso. Então, a oração que Jesus fez para que Lázaro fosse ressuscitado foi de agradecimento. Sim. Então, ele não pedia por quê? Porque ele era Deus. Ele é Deus. Ele Hebreus 13:8 fala, né? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tá? Então, esse hino histórico, esse hino cristológico, remete, então, à natureza humana e divina de Cristo. Ou seja, o Senhor, ele se relacionando para poder executar a sua missão de salvação da humanidade. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Então, nós fechamos aqui o tópico 1. Como o pastor Glaucio bem mencionou, o tópico 1, que ele é o principal tópico aqui da lição, né, o mais contundente, o de mais conteúdo, e claro, os outros todos são super importantes, mas esse é o que vai te dar base e sustentação para fazer a sua apologética acerca deste tema. Vamos para o tópico, melhor dizendo, o tópico de número 2, intitulado de As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E o subtópico 1 diz, quem foi Nestório, pastor? Quem que é esse camarada aí? Muito bem, agora a gente chega nesse heresiarca, né? Ele teve até uma intenção boa, né? Como o subtópico 1 aqui do tópico 2 pede, né? Quem foi Nestório? Ele foi um bispo de Constantinopla, entre 428 a 431, ou seja, o período do presbitério dele foi curto, pastor. Sim. Né? Foi de 428 a 431, apenas 3 anos de presbitério, tá? De bispado, né? Ele era bispo, né? Mas o que ele fez? Ele estudando a palavra de Deus, ele viu que a expressão que Cirilo estava usando, atribuindo a Maria, mãe de Deus, ele viu que isso era errado. Né? Do grego é Theotokos, que significa portadora de Deus. Ele viu que isso era errado, então ele
tentou argumentar com ele, dizendo, olha, Maria não é mãe de Deus, porque só nisso em si já é uma contradição. Porque como pode Cristo, sendo Deus, que já estava isso definido nos concílios anteriores, em 325, depois no 381, nos concílios que havia já definido a deidade de Cristo, e depois a trindade, né? Sim. Já havia sido definida a trindade. E agora, com essas questões, estavam surgindo isso. Mas a natureza dele, ele era só Deus, ele era só homem. E com essa expressão que Cirilo havia trazido, de Maria, mãe de Deus, ele viu que estava errado. Então ele tentou corrigir. Sim. Só que para que ele fizesse essa correção, ele acabou fazendo uma heresia. Aí com isso ele caiu na armadilha de produzir uma heresia, insistiu nela e foi taxado, foi condenado como um herético. Esse foi o motivo da sua derradeira carreira aí. Exatamente, ó. E diz assim, ó, o texto fala assim: embora a posição de Neustório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. Isso. E eles dizem também, pastor, na história dizem que Cirilo ele era bem persuasivo, né, nos argumentos, ele tinha uma boa oratória, então nesses debates ele se sobressaía um pouco mais do que Nestório. E Nestório, ainda com as suas dúvidas, né? Sim. Com seus pensamentos dúbios, então acabou que facilitando para Cirilo vencer nesse argumento, que já estava popular entre o povo. Sim. Isso nós vemos o quê? A popularidade de um argumento não quer dizer que ele seja verdade. Com certeza. Com Cirilo nasceu esse termo, Maria, mãe de Deus, e até hoje nós vemos ele por aí. É o que eu ia comentar. Até hoje, principalmente na Igreja Católica, ainda se comete esse erro. E eles entenderam o que Neustório estava dizendo. Sim. Só que eles não quiseram corrigir o erro. Sim. Hoje, ele se tornou uma expressão popular, de fé, né, para aqueles que não conhecem realmente a palavra do Senhor, tá? Sim. Então, Neustório, ele foi um bispo da igreja de Constantinopla, tentou corrigir um erro de expressão, acabou cometendo uma heresia, porque ele cometeu uma heresia que é o tópico a seguir. Sim, maravilha. Então, o tópico a seguir vai falar sobre nestorianismo, pastor. Isso, o nestorianismo. Com essa atitude de Neustório surgiu esse termo, né? O movimento do nestorianismo, né? Sim. O que era o nestorianismo? Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. Sim. Ou seja, então para ele tentar defender um argumento, ele cometeu uma heresia, dizendo que Cristo tinha duas naturezas divinas, porque ele era duas pessoas distintas, cada uma com uma natureza dentro do ser Cristo. E aqui, pastor, refletindo agora, fica-se um excelente exemplo do que é fazer a própria interpretação bíblica. Boa, pastor. Não é? Bem. Porque ele estava combatendo algo realmente genuíno, que era o termo mãe de Deus, sim, que não era correto. Mas de que maneira? Da maneira errada, interpretando de maneira errada. E ele tomou aquilo como uma verdade absoluta e foi até o fim. E muitas vezes hoje as pessoas cometem esse mesmo erro, né, pastor? Muitas igrejas cometem esse erro. Então as pessoas, elas tendem por defender a sua tese, o seu pensamento, e criam uma exegese equivocada da palavra de Deus e tocam isso para frente, enfim. Tomam aquilo como verdade e têm a sua própria interpretação daquilo que a palavra não diz, na verdade. E muitas vezes o dano é irreversível, tá? Sim. Ele usou como uma ilustração a passagem de Gênesis, lá quando o Senhor fez, Eva entregou a Adão. Então disse, ó, esta será, você deixará pai e mãe, unirá a sua mulher. Serão uma só carne. Então ele dizia que as duas naturezas de Cristo seria como o marido e a mulher. Sim. Isso é um erro. É um erro, com certeza. Porque o conceito de marido e mulher ser uma só carne, ele é o conceito social, o conceito sentimental e o conceito moral.
Exato. Então, o marido com a esposa com o marido, o conceito deles serem uma só carne é que eles vão compartilhar o mesmo sentimento, compartilhar o mesmo sentimento, a mesma vida moral. Tá? Os mesmos problemas, as mesmas a vida bênçãos, social, a vida exatamente. Social. Então, era esse o conceito, mas mesmo assim, serão duas pessoas distintas. Sim. Então, quando ele usava esse termo, esse argumento de que a natureza de Cristo se faz também duas pessoas, assim como o marido e a esposa, aí ele surgiu nesse erro. E o parágrafo diz assim: essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso, em 431, onde viu que isto, como ele estava dizendo, era um erro. Aí, então eles decidiram excluí-lo. Tá? Maravilha, pastor. Vamos então para o subtópico de número 3 aqui. Monofisismo, né? Que doutrina era essa, pastor? O que o monofisismo, de maneira geral e sucinta, o que o monofisismo pregava aí? Maravilha. O monofisismo ele é o oposto do nestorianismo. O nestorianismo dizia que Cristo tinha duas naturezas, mas duas pessoas em Cristo. O monofisismo já fala, mono significa único, e fisismo significa natureza. Então, uma única natureza. O monofisismo dizia que Cristo tinha fundido as suas duas naturezas. Seria como que a natureza divina de Cristo tivesse humanizado e a natureza humana de Cristo tivesse se tornado divina. Sim. E nisso fundido as duas. O pastor Ezequiel Soares, ele dá o exemplo, ele fala que seria uma natureza amalgamada, que não é unida, é misturada. Exato. Fundida. Uma fusão. Tá? Não necessariamente uma união. Porque o que é as duas naturezas em Cristo? É duas naturezas na mesma pessoa, mas as duas concordam numa, sendo distintas uma da outra. Não mistura a substância, a natureza divina com a natureza humana de Cristo. Ou seja, segundo o monofisismo, trazendo para os dias de hoje, Jesus seria um carro flex, né? Álcool e gasolina, porque seria uma natureza híbrida. E, meus irmãos, nós sabemos, né? Não precisa nem falar, né, pastor Glaucio? Que a natureza divina e humana de Jesus são plenas. São plenas. Em Cristo Jesus, 100% homem, 100% Deus. Por isso a Bíblia fala que há um só mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo, homem. Né? Aí Colossenses 2,9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ó, toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Então, assim, toda a plenitude da divindade, e como também ele é 100% nosso mediador, porque ele é 100% homem. Bom, Hebreus 4, 14 e 15 diz, porque ele, como nós, suportou as nossas dores, as nossas angústias, mas sem pecado. Sem pecado. Então, ou seja, como nós, é porque ele foi humano e sentiu a nossa humanidade. A próxima lição nós vamos estudar sobre isso. Cristo experimentou, viveu a experiência humana. Perfeito, pastor. Maravilha. Espero que tenha ficado claro para você aí o monofisismo. O subtópico 4, para a gente fechar esse tópico 2 aqui, o concílio de Calcedônia. Pastor, o que foi mencionado nesse concílio? Maravilha, pastor. Esse concílio foi muito importante, porque ele foi a decisão, foi onde bateu o martelo sobre as duas naturezas de Cristo, devido a essa heresia nestoriana. Né? Então, ele foi essa decisão que serve como um documento para nós. Eu quero ler aqui rapidamente, pastor, na nossa declaração de fé, 2 parágrafos sobre essa decisão. Daí a importância de você, meu irmão, minha irmã, adquirir a declaração de fé para a sua consulta, tá? Olha só o que foi decidido lá neste concílio de Calcedônia, tá? Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, olha só, pastor, inconfundíveis e imutáveis, e inseparáveis, e
e indivisíveis. Por quê? No concílio de Calcedônia, eles fizeram essa confissão, essa declaração de fé. Porque a substância de Cristo, ela não pode ser misturada e nem dividida a pessoa. Sim. É uma pessoa com duas naturezas, tá? Uma personalidade com duas naturezas, a terrena e a divina. Como nós falamos às vezes, né? Aquele irmão, aquela irmã tem dupla nacionalidade. Tá? Cristo é dupla natureza. Perfeito. Na mesma pessoa. Maravilha, muito bom. Vamos então aqui, meus irmãos, fechar a nossa lição, o conteúdo, no tópico 3, né? Intitulado de O Perigo dessas Heresias na Atualidade. E aí ele vai falar sobre 3, né? Os monofisistas, o quenoticismo e a mariolatria. A primeira, pastor, os monofisistas, quem são eles hoje? Maravilha. Hoje eles são, pastor, está aqui, ó. Quem são eles? Hoje são as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e Jacobitas, isso, pastor. Perfeito. Não estava enxergando o aqui, o C ia ser mudo. Jacobitas, tá? Então essas igrejas, elas expressam hoje essa heresia monofisista. Perfeito. Quando saiu a decisão no concílio de Calcedônia, eles não aceitaram. Eles se desvincularam da igreja para seguir o seu próprio segmento doutrinário, que é herético. Que é o que é o monofisismo? Diz que Cristo é uma única natureza fundida, misturada. É isso. Tá? Maravilha, pastor. E o quenoticismo, que vem do verbo grego quenô? Quenô, isso mesmo. É outro perigo, pastor, porque o quenoticismo, ele diz que Cristo, ele se esvaziou de toda a sua, de todo o seu ser divino. Seu poder. Isso. Ele se esvaziou de tudo que ele era. Não, o Senhor, na verdade, o que ele fez foi ele deixar de usar os seus atributos divinos para exercer o ministério terreno. Tá? Como diz Hebreus 4, 14 e o 15, que Cristo, ele sofreu a nossa humanidade, viveu a nossa humanidade, e por isso ele pôde ser o nosso representante na cruz, porque ele foi 100% humano. Tá? E o gnosticismo diz que para isso Jesus ele se esvaziou de todos os seus atributos, o que não é verdade. Com certeza. No ministério terreno, nós vemos Cristo acalmando a tempestade, Cristo ressuscitando, Cristo multiplicando, fazendo milagres, Cristo vendo de antemão as coisas que deveriam e que iam acontecer, e Jesus anunciando antes. Isso é só Deus que faz. Sim. Tá? Interfere na vida, traz da morte para a vida, cura o enfermo. Então, o que Jesus fez no seu ministério foi o seu poder missionário para executar o bem na humanidade. Maravilha. Para fechar, então, subtópico de número 3, mariolatria, pastor, que é muito usado pelo catolicismo aí, né? O catolicismo romano adotou o termo aí, mãe de Deus de Cirilo, e ele vem com essa questão da mariolatria, né? Maravilha. Como nós vimos, foi Cirilo quem trouxe isso, num comentário que começou popular, hoje é uma doutrina, pastor. Sim. Então nós vemos que algo que pode ser despretensioso, mas que pode produzir um resultado e que pode ser irreversível para muitos. Tá? Aí diz assim o parágrafo: o catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta de sua popularidade. Tá? É isso. Então, devemos tomar cuidado para que a gente não insurja em alguma heresia que começa, às vezes, sem maldade, Sim. mas que pode ser irreversível. Perfeito, pastor. Então, meus queridos alunos, chegamos aqui, pastores, superintendentes e professores da EBD, chegamos ao final de mais uma lição. Nós vamos fazer a leitura da conclusão, também como de costume, assim de acordo com como está aqui na nossa revista. Diz assim: o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, que nós já mencionamos aqui, em 325, e o de Constantinopla, em 381, como também já foi mencionado pelo pastor Glaucio, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo,
A melhor maneira de se proteger destas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja, declaração de fé, e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a você pela audiência, fazer aquela recomendação para que esse vídeo alcance muitas vidas, muitos professores, muitas pessoas. Então siga o canal da nossa igreja, Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém em São Carlos. Curta o vídeo, compartilhe nos seus grupos e seja abençoado por este conteúdo, segurando por nós. Nós estamos aqui para interceder por vocês e falar daquilo que edifica, que é a palavra do Senhor. Sim. Pastor Glaucio, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, viu? Alegria nossa, sempre um prazer poder estar juntos. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Fiquem com Deus.